Se você se sente perdido ou perdida quando pensa em aprender inglês, então este é o vídeo certo para você. Porque neste vídeo vamos ver 7 dicas essenciais para aprender inglês ainda em 2025. Tudo isso sozinho ou sozinha e apenas usando a internet, ou seja, apenas online. Ready? Go! Então, a primeira dica é entenda o esquema do inglês, ou seja, como o inglês funciona. O inglês, ele tem uma característica bem dele, assim, e é bem tranquilo de compreender. Olha só, o inglês, ele funciona assim, sempre tem alguém fazendo algo com alguma outra coisa. Com alguém ou com outra coisa, enfim, de alguma forma, tá? Então, tem alguém fazendo algo com alguma outra coisa. Quase sempre, não é sempre também, né? Quase sempre é assim, tá? E por que que no inglês isso acontece mais presente? Porque no português nós podemos falar assim, estou com fome. Eu não precisei falar o eu estou com fome. Já no inglês, dificilmente você vai ter isso. Sempre vai ter o sujeito ali que a gente chama, presente na frase. Sempre. Pode fazer o teste, coloca aí no Google, estou com fome, e bota para traduzir em inglês. Você vai ver, vai aparecer, eu estou com fome. Então sempre vai estar ali, o sujeito vai aparecer. Até quando não tem um sujeito, vai aparecer o pronome que é usado, né, nessas horas, que é o ele, que é justamente usado para a terceira pessoa, que é o ele ou ela, só que não é para pessoa, é para outras coisas, objetos, tá? Então é usado o ele. O inglês, ele tem esse esqueminha. Por que é importante entender esse esquema do inglês? Porque você, entendendo isso, você vai ter mais clareza na hora de formar frases, na hora de entender o inglês em si. Vai por mim, isso aí ajuda muito. Essa é a dica 1, entenda o esquema do inglês. E se você está começando agora a estudar e aprender inglês, então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final eu vou te dar uma dica extra, uma dica bônus aí, que tem a ver com essa primeira dica e que vai te dar muito mais velocidade na hora de você aprender inglês. Agora vamos lá, dica 2. Você precisa conhecer os sujeitos e os pronomes. Porque assim, toda frase tem alguém, como eu falei, fazendo algo, né? Esse alguém é o sujeito que a gente chama. Sujeitos são as pessoas, que é justamente o eu, você, ele, ela, né? Por exemplo, a Maria foi ao supermercado. Então foi a Maria, né? Ela tem um sujeito. O sujeito aqui no caso é Maria. Você está estudando inglês. Quem está estudando inglês? Você. Então a gente chama assim, é sujeito, é você, no caso é você. Entendendo isso aí é importante para você começar a estudar o inglês. Então tem os sujeitos e também tem os pronomes. Por exemplo, pronome possessivo, que é meu, teu, dele, dela, enfim. Por que que eu tô falando esses dois? Porque eles são muito usados no inglês. Então, os sujeitos, que são eu, tu, ele ou ela, e os pronomes possessivos, que é meu, deu, dele, dela. Essas partes aí dos pronomes e sujeitos são muito usados. Você tem que entender isso porque você vai usar bastante. Como eu falei na primeira dica, entender o esquema do inglês, no inglês tem muito isso. Os sujeitos, eles estão sempre ali presentes. E essas dicas vão te ajudar. Por isso, tô indo só direto ao ponto, só direto aqui realmente vai ser muito mais útil para você agora. De início, tá? Vou até fazer um parênteses que é tipo assim, muitas vezes a gente quando vai começar acaba ficando confuso muito mais, justamente porque acaba vendo muito mais regras do que precisaria. Tá? Então, a ideia aqui é aprender inglês mais ou menos como uma criança que vai só ouvindo e tentando repetir. Ela ouve tanto que começa a entender, isso aqui significa tal coisa, né? Que o exemplo mais prático que nós temos aí, mais simples, é o papai e mamãe. Né? Escuta tanto papai e mamãe, fala papai e mamãe, que ela aprende que ali é a mamãe, ali é o papai. A criança, ela vai ouvindo, entende que aquela palavra está se referindo a tal coisa, ou a tal pessoa, ou a tal objeto, e aí ela começa também a querer repetir. É assim, ela vai aprendendo assim. Então, é mais ou menos isso. Ela não se enche de regra gramatical nem nada do tipo. Então, a gente também vai mais ou menos nessa pegada aí. Não tão lento quanto uma criança, porque a gente já entende, já sabe o que significa tal coisas, palavras, já sabe falar, né? E aí a gente já vai mais rápido. Mas a ideia é mais ou menos isso. Eu não tô indo aqui falando de regras nem nada do tipo, justamente porque eu quero que você foque mais nisso, em como chegar lá na fluência mais rápido. Então, a dica 2 é isso. Entender os sujeitos e pronomes, porque isso aí vocês vão usar realmente bastante. Vamos para a dica 3. A dica 3, que é outro termo, é outra parte que você vai usar bastante aí na hora que você for aprender a falar, enfim, do inglês, é os verbos. E esse sim também vocês vão ter que estudar bastante. E aí, como são muitos verbos, eu sugiro que você comece a estudar os mais usados. E quem são esses os verbos mais usados, né? É o verbo to be, é o verbo have, é o
verbo make, é o verbo do, é o verbo go, é o verbo get. Esses são os mais usados em geral. Se você for observar em textos ou em filmes e séries, você vai ouvir bastante. E vai ver, né, também ali na legenda em inglês que eles são muito usados. Começa com esse. Se você está começando do zero, começa sim com o verbo to be, porque é o ser estar. Esse verbo é muito usado. Tudo que você for fazer, né, falar, tem o ser, tem o estar, né? Ah, fulano tá fazendo, está fazendo, tá, fulano é isso, enfim. Então é muito usado. É igual o verbo ter, que é o have, também é muito usado. Para você não ficar confuso, começa de um por um, vai entendendo. Tudo o verbo to be, que ele é mais usado e também você vai conseguir ter mais compreensão ali já do inglês e tal. Aí depois passa pro verbo have, depois passa para outro verbo, assim vai. Mas não se preocupe, também não precisa ter muita pressa. É normal ficar um pouco confuso e com um pouco de medo no início, porque começa a pensar que tem muitos, que vai dar um trabalhão. Mas na verdade não é assim. É até mais divertido fazer assim. E se você ficar comigo até o final, as 7 dicas vão te ajudar bastante, porque você vai ter muito mais tranquilidade, vai tirar um pouco a dúvida e vai ter mais tranquilidade de entender como é que tá funcionando tudo, tá? E isso vai te ajudar bastante, sério. Então fica comigo aí até o final. Nós estamos na dica 3 do verbo. É isso. Dica 3, verbos. Vocês vão usar bastante. Então estuda aí um por um e vai adquirindo. Então, aprendi o verbo to be, adquiri. Vou lá pro verbo have. Aprendi o verbo have, adquiri. É uma coisa mais assim de passo a passo mesmo. Então é isso. Verbos. Comece a estudar os mais usados, tá? Não vai também perder tempo nem ficar muito preso em regras, não. Começa a estudar os mais usados e entende que você quer o quê? Falar inglês, formar frases. Então já começa a pegar ali a dinâmica disso. Certo? Bora lá. Dica 4. Na dica 4 temos vocabulário, que é o que? Palavras. Aprender como se chama em inglês. Aprender o nome das coisas. Aprender mais palavras em inglês. É muito importante porque você vai usar na hora de formar as frases, na hora de falar, você precisa saber como que se chama aquilo em inglês, né? Então, muito importante, muito importante. É aí que entra também a questão do Duolingo, ajuda muito nessas ferramentas. Você aprende muitas palavras ali no Duolingo. Além de mais dicas, mas assim, aprende bastante palavras, é muito bom. Eu falo Duolingo porque é o que eu uso, falo, enfim, mas pode ser outra ferramenta também. Tem outros vídeos aqui no canal que eu explico como aumentar o seu vocabulário em inglês. Eu dou várias dicas lá, o Duolingo é uma delas, mas tem outras também. Tem outra que basta usar o seu celular e você vai usar também o Google Tradutor e você vai aprender bastante palavras, é muito útil. E essa dica é bem legal. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir depois, mas não sai daí, fica aí até o final. Então é isso. Quarta dica é vocabulário, você precisa disso. Observe que nós estamos formando aí o esquema, montando aí o esquema do inglês, tá? Então, a primeira dica, a gente viu que é importante conhecer esse esquema, que aí você vai ficar comigo até o final para entender um pouco mais desse esquema, tá? Que eu falei, né? E aí, a segunda dica foi os sujeitos, pronomes, a gente entender que é quem faz, né? O sujeito é aquela pessoa que faz, aquele ser ali que tá fazendo, o agente, né? Que a gente chama assim na gramática. Aí, a terceira dica foi os verbos, e aí a quarta dica agora, o vocabulário, que é as palavras. Então, a gente tá formando aí o esquema do inglês, tá? Então, essa foi a quarta dica, vocabulário, muito importante, que é você aprender mais palavras. Quinta dica, a gente tá chegando aí na última, tá? A quinta dica é revise os assuntos que você já vem estudando e resolva as suas dúvidas, porque quando você já vem estudando, você vai ter dúvidas. Você pega essas dúvidas, anota, é importante ter um bloco de notas aí, ou um caderno, enfim, ou então pelo celular, você pega, anota as dúvidas ali, tá? Isso é muito importante, faça isso, porque assim você vai ter a lista de dúvidas e você vai lá e pesquisa diretamente aquela dúvida. Então, eu tive a dúvida aqui sobre o verbo get, que é muito usado e ele é usado assim para vários momentos, várias situações, em vários sentidos ele, né? Então, ele é um verbo que gera dúvida, assim. Então, tive dúvida no verbo get, aí tu anota lá. Ou então, tá estudando o verbo to be, teve dúvida em alguma coisa lá de como conjugar o verbo to be no passado. Aí você já anotou ali no seu bloco de notas das dúvidas. Muito importante fazer isso, porque você vai pegar essas dúvidas depois e vai pesquisar diretamente como resolver tal coisa. Por exemplo, como resolver a conjugação do verbo to be com o sujeito X. Como fazer o verbo to be no futuro. Enfim, essas coisas assim. Qualquer dúvida que você tiver, anota. Então, essa etapa é onde vai justamente estar o ouro, digamos assim. Porque você vai estar estudando, tá conseguindo ver que tem dúvida em tal coisa e tá anotando e depois tá indo lá e resolvendo aquela dúvida. Então, isso é muito importante. Sexta dica. Forme frases em inglês. Forme frases. Já comece a formar frases aí em inglês, tá? É muito importante que você comece já a formar frases em inglês.
Se você chegou até aqui nesse vídeo, chegou aqui e viu as outras dicas, você viu que a gente estava meio que formando o esquema do inglês, que é aprendemos o sujeito, aprendemos os verbos e aprendemos mais vocabulário. E aí a gente já consegue formar frases em inglês com isso. Observa que aí eu não estou preocupado, nem estou querendo que vocês fiquem preocupados com preposições, com ligações das frases, porque você pode formar uma frase sem ter essas ligações, por mais que esteja errado no começo, mas isso vai te ajudar a dar esse passo adiante e perder um pouco mais no medo de falar. Já dá para formar frases desde cedo, desde o primeiro dia. Tem até um outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, que eu provo e mostro na tela do computador como que você consegue já formar frases e aprender inglês e começar a falar desde o primeiro dia de estudo. E isso é muito legal. Eu queria ter visto um vídeo desse quando eu comecei, porque isso te dá muito mais asas, como diz a Red Bull, né? E você já consegue ir direto ao que importa, ao que interessa, que é falar inglês. São dois pontos muito importantes, né? Que é ouvir, entender e falar. Então, essas duas áreas, essas duas habilidades, você tem que adquirir. Se você adquirir a habilidade de ouvir e entender, que é o listening, e você conseguir adquirir a habilidade de falar, que é o speaking, pronto, alcançou a fluência, porque você vai conseguir se comunicar, entendeu? Então, é muito importante que você treine essas duas habilidades desde cedo. Por isso que ela tá aqui. Nossa sexta dica é forme frases em inglês desde o primeiro dia, não precisa esperar. E se você ficou comigo até aqui, eu quero te dar os parabéns e quero também dizer, se você já tá gostando dessas dicas, deixa aí seu like se eu gostei, porque assim eu vou saber que essas dicas, esse vídeo está te ajudando de alguma forma, tá ajudando as pessoas. E assim também o YouTube consegue entender isso e esse vídeo acaba chegando a mais pessoas, a gente consegue ajudar mais e mais pessoas também. Que assim como você e eu estão aí nessa trajetória para aprender inglês. Eu quero falar que aqui embaixo, no primeiro link da descrição, tem um link pro nosso curso aqui do canal, que é Uma Trajetória no Inglês. Se você quer um método, uma estratégia, um caminho certo ali, para não perder tempo, para ir direto pro que interessa e aprender inglês de fato mais rápido, até porque lá tem um método comprovado que vai te fazer aprender inglês em 6 meses ou menos. Então, clica aí, primeiro link da descrição, que você vai conhecer o nosso curso Uma Trajetória no Inglês. Dado o recado, bora lá, sétima, agora sim, vamos lá, sétima e última dica, que é fale e melhore a sua pronúncia em inglês. Então, como eu falei na dica anterior, você já consegue formar frases em inglês, então você já tem que começar a falar em inglês, tá? Então fale, não tenha medo, fale. E aí, sua pronúncia vai estar ruim, normal, tá? Normal. E aí você vai o quê? Vai melhorar a pronúncia em inglês. Então começa a falar, começa a melhorar a sua pronúncia em inglês. Ah, mas eu não sei direito ainda como é que funciona, não sei nada de nada, não sei como é que é o inglês, como é que eu vou falar desde o início. E é por isso que eu trouxe pra vocês esse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no final. Então, assiste o vídeo aqui do final, que lá eu explico tintim por tintim como você vai fazer para estudar e aprender inglês desde o zero, já falando, já formando frases, já entendendo o esquema todinho do inglês. Te vejo lá e see you!